Bom dia a todos. Bom dia, né? Bom dia a todos. Que realmente possa ser este o início do novo ano, né? Afinal, nós estamos aqui já 15, 16, 17 dias do novo ano. Mas nós saudamos a todos aqui presentes, esse retorno a esta casa que nos acolhe, que nos abre a porta, que nos dá a possibilidade do estudo, do entendimento, da troca de experiências, do convívio fraterno, de irmãos que somos, auxiliando uns aos outros, dando-nos as mãos e juntos, com toda a certeza, conseguiremos levar adiante esta máxima, que é, fora da caridade, não há salvação. Sendo assim, os saúdos a todos, por estarem na manhã de hoje, os nossos amigos que nos acompanham via online, e vamos, como de costume, passar o que acontece na nossa casa no decorrer da semana. Palestras todos os dias, menos às sextas-feiras. De segunda, terça e quinta-feira, as palestras ocorrem às 20 horas. Quarta-feira, às 14 horas. Sábado, às 17 horas. Domingo, hoje, às 10 horas. E também temos no domingo a evangelização infantil. O plantão de atendimento, para aquelas pessoas que precisam, merecem passar pelo plantão, é 1 hora antes de cada palestra. Temos cursos. Primeiro ano, curso básico do Espiritismo, vai começar agora em fevereiro. Os interessados, por favor, procure o plantão para maiores informações. Temos também o trabalho social, que ocorre todo segundo sábado de cada mês, né, a entrega das cestas básicas às famílias. Trabalhamos aí em torno de 60 famílias e sempre precisamos de gêneros alimentícios, precisamos de mão de obra, de apoio e ajuda de todos vocês. Convido a todos a participarem conosco nesse momento que é muito gratificante. Aqueles que fazem o trabalho têm um retorno assim fantástico. Então, convido a todos ao sábado, segundo sábado do mês, estarem conosco aqui. E a cada 15 dias, aos sábados, também fazemos distribuição de lanches aqui perto das mediações do metrô Carandiru e Tietê. Temos a nossa livraria e todos vocês podem acompanhar as palestras via site, que é www.casadocaminhosantana.com.br. Dadas as explicações, feitas as apresentações, convido agora todos vocês a cerrarmos os nossos olhos físicos, não no sentido dogmático, mas para que possamos entrar em contato com a espiritualidade maior que há muito já preparou este ambiente, higienizando cada cantinho, limpando os miasmas que aqui desejamos. E que neste momento consigamos entrar em sintonia com os amigos da espiritualidade, esses irmãos nossos, companheiros de todas as horas, que nos conduz a caminhos, a locais, que muitas vezes nós, enquanto encarnados, temos a liberdade de não irmos. E reconhecemos o quanto erramos, o quanto ainda precisamos aprender. E prostrados então de joelhos, nós rogamos ao Pai Maior, o Senhor da vida, que nos ame cada vez mais. E nós, aqui presentes, retribuiremos este amor com ações, dedicações, levando as suas palavras de vida eterna, fonte viva de sabedoria, a todos os nossos irmãos que compartilham conosco essa jornada evolutiva. Seja feita, Senhor, a vossa vontade e fazei de nós instrumentos de tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Na manhã de hoje, nosso companheiro Luiz Henrique irá nos brindar com a palestra com o tema Doenças Escolhidas. É isso? Seja feliz. Bom dia a todos.
É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui. E é interessante, né, nós percebermos aos domingos como o clima é gostoso, a energia é outra, principalmente de manhã, que a cidade está mais tranquila, as pessoas estão acordando. Então a gente percebe muito bem a diferença. É uma energia muito boa, aqui no centro também, é uma tranquilidade, uma serenidade. E isso nos faz muito bem. Nós nos sentimos melhores, nos sentimos mais tranquilos. E é sempre bom nós estarmos aqui refletindo um pouco a respeito da doutrina de Jesus, das mensagens trazidas pelos Espíritos, e nós sempre aprendemos um pouco mais. Como nós sempre dizemos, as pessoas que estão aqui na frente, ninguém é o dono da verdade. Nós apenas trazemos algumas reflexões sobre os temas que são propostos, e nós vamos perceber que são sempre temas muito interessantes, muito atuais e muito úteis para o nosso dia a dia, para a nossa melhora, para nós nos sentirmos bem conosco mesmo, para nós nos relacionarmos melhor com o nosso próximo, e assim nós vamos caminhando e progredindo, que é para isso que estamos aqui. O tema da manhã de hoje foi retirado do livro Religião dos Espíritos, que é de Emmanuel, psicografado pelo Chico, e é Doenças Escolhidas. Então, num primeiro momento, quando a gente vê esse tema, a gente às vezes pensa que são aquelas doenças que nós escolhemos antes de virmos para cá, antes de reencarnarmos, que nós traçamos no nosso plano reencarnatório. Mas, ao longo do texto, nós vamos ver que Emmanuel se refere a um outro tipo de doença, que nós vamos falar mais para frente. E por falar em doença, nós sabemos que no século passado, no século XX, a ciência progrediu muito. Houve muita evolução da ciência na busca pela cura das doenças, para poder entender melhor como que elas surgem, o que causa as doenças e como curarmos, que é o mais importante. Então nós obtivemos a cura de um grande número de doenças, a expectativa de vida aumentou, basta dizer que no século XIX, até os 50 anos no máximo, e hoje em dia nós temos uma expectativa de até 80 anos ou mais. Então nós vemos como melhorou a qualidade de vida, e isso graças à ciência. Nós devemos muito a ela, como nós sempre dizemos, a religião e a ciência, elas caminham juntas. Cada uma no seu campo, há uma interpenetração, mas todas contribuindo para o progresso da humanidade. E nós sabemos, infelizmente, também que ainda há doenças muito graves, há doenças incuráveis, que a ciência também vem tentando descobrir a cura para que todos nós possamos viver mais saudáveis, mais tranquilos. Mas, de qualquer forma, mesmo essas doenças, nós já temos remédios, já temos recursos que vão prolongando a vida das pessoas, que tiram o sofrimento dessas pessoas, que aliviam o sofrimento, e assim nós vamos tentando entender melhor o porquê de tudo isso. As religiões, de uma maneira geral, elas costumam dizer que as doenças são um castigo de Deus, um castigo devido aos nossos pecados, aos excessos, ao mal que cometemos. Mas qual que é a visão do Espiritismo? Bom, para o Espiritismo nós podemos dividir em dois grandes grupos. Então nós temos aquelas doenças que são uma expiação do nosso passado. E nós sabemos que quando nós falamos em expiação, nós estamos falando de algo que nós precisamos resgatar, de algo que nós precisamos corrigir, de algum erro do passado que nós agora temos que retificar. Então são aquelas doenças graves, são muitas vezes doenças que não têm uma explicação e que de repente elas surgem, né? E aí essas doenças também já estavam programadas no nosso plano reencarnatório. Então são aquelas doenças que realmente têm a ver, têm uma ligação com uma vida passada. Então, só para exemplificar, aquela pessoa que tem muitos problemas respiratórios, por exemplo, de pulmão, muitas vezes pode ter sido consequência de um suicídio por afogamento numa outra vida. Claro, aqui nós não queremos generalizar, não há uma regra. Cada caso é um caso. Mas, de uma maneira geral, nós podemos identificar algumas situações. Mas é claro que mesmo nesse campo nós também temos tratamentos, também vamos obter curas.
E há um outro grupo de doenças, que são aquelas doenças que não estavam planejadas no nosso plano reencarnatório. Nós não pedimos para vir com a sua doença, nós não precisávamos vir com essas doenças, mas nós adquirimos nesta própria vida, infelizmente. E por que isso acontece? Devido à nossa invigilância, devido a essa correria do nosso dia a dia, ao nosso nervosismo, à nossa impaciência, à nossa intolerância. É uma série de sentimentos negativos desse nosso dia a dia, até devido a essa nossa sociedade, né, em que nós temos que estar 24 horas trabalhando, 24 horas produzindo, que nós nunca podemos parar. Nunca podemos ter um tempo de lazer, nunca podemos nos divertir, está sempre uma cobrança constante. Então é muita carga para cima de nós, e muitas vezes as pessoas não aguentam. E realmente elas se estressam, ficam nervosas, irritadas, e nós sabemos que todos esses sentimentos vão afetar as nossas células, eles vão desorganizar o nosso corpo. Nós vamos entrar em desequilíbrio e daí vão surgir as doenças. Se nós percebermos aquelas pessoas mais equilibradas, que conseguem se afastar um pouco dessa correria, que conseguem ter minutos de meditação, que conseguem ter algum equilíbrio, nós vamos perceber que são pessoas que são mais saudáveis, que quase não ficam doentes. Então nós devemos nos espelhar nessas pessoas, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável. Então, uma doença, quando ela surge, ela é sempre um reflexo de que algo não está bem conosco. Então, se temos algum sintoma, algum desajuste, algum desequilíbrio, vamos parar um pouco, né? Vamos refletir, vamos colocar uma marcha lenta e parar para perceber o que nós estamos fazendo na nossa vida, como estamos conduzindo a nossa vida. Nós já conversávamos com uma psicóloga uma vez, em que ela dizia que todas as doenças são psicossomáticas. Ou seja, todas as doenças, elas surgem devido a um desajuste nosso emocional, devido ao nosso desequilíbrio, ao nosso nervosismo, às nossas preocupações, que vão refletir no nosso corpo físico. Nós também não podemos nos esquecer aqui que os pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, de desânimo, de raiva, de ódio, de inveja, todos esses pensamentos, eles também vão trazer graves consequências. Também no campo espiritual. Porque nós sabemos que quando temos esses pensamentos negativos, muitas vezes nós atraímos aqueles espíritos infelizes, aqueles espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória. E aí nós também vamos nos desajustando. E aí que surgem os processos obsessivos. E com eles surgem também as doenças psíquicas. Então aí vão surgir as depressões, aquela síndrome do pânico, tantos males aí psíquicos no nosso dia a dia. Então o Espiritismo, nós já sabemos que ele nos traz a receita para esses tipos de doenças. Nós temos os tratamentos de desobsessão, em que nós vamos conversar, nós vamos orientar os espíritos desencarnados. Nós também temos as palestras evangélicas que vão transformar nós encarnados. Mas nós sabemos que se nós não fizermos a nossa parte, isso não vai adiantar. Então, nós precisamos também cuidar um pouco de nós, fazermos a nossa parte, para que nós possamos ter um tratamento efetivo. É como você colocar uma sujeira embaixo do tapete. Se você não remover a sujeira, não vai adiantar. As moscas podem sair temporariamente, mas elas vão voltar. Então, por exemplo, em relação aos remédios, nós temos os remédios para aliviar os sintomas das doenças, para nós nos sentirmos melhores, e muitas vezes, claro, até para trazerem a cura. Mas, se nós não nos modificarmos também, não mudarmos a nossa vida, a nossa maneira de ser, essa cura vai ser momentânea. Por quê? Para essa nossa cura que nós estamos falando, é fundamental, é claro, seguir
o tratamento médico, seguir todas as recomendações, vamos tomar os remédios na hora certa, vamos fazer a dieta recomendada, porque isso muitas vezes a gente já nem faz. Então já vai comprometer esse processo de cura. Mas não basta nós só seguirmos isso. Como nós já falamos, é preciso que nós nos transformemos. É preciso que a gente se modifique. Né? Que a gente passe a ter uma vida um pouco mais tranquila, que a gente passe a cuidar um pouco mais de nós, a cuidar daqueles que convivem conosco, a termos momentos de descanso, de lazer, de entretenimento, para pararmos um pouco. Porque senão, nessa correria do dia a dia, nós realmente chega uma hora que nós não vamos aguentar. E nós também sabemos que é fundamental nós termos uma resignação. Porque, como diz, né, no Espiritismo, nós aprendemos que todas as dificuldades pelas quais passamos, e aqui nós não nos referimos somente às doenças, mas qualquer dificuldade que seja momentânea, graças a Deus, nós sabemos que há um porquê. Nada acontece por acaso. E se estamos passando por aquele momento, nós devemos nos resignar. O que é resignação? É você aceitar aquilo que está acontecendo, sem se revoltar, sem ficar blasfemando a Deus, sem ficar culpando os outros. Não, é simplesmente nós ficarmos serenos diante das adversidades, sabendo que há um motivo para isso, mas principalmente sabendo que isso vai passar. Que acho que é o que mais nos deixa esperançosos, que mais nos deixa confiantes de que vale a pena essa mudança de comportamento. Porque nós sabemos que isso realmente vai passar, que nós contamos com a ajuda dos amigos espirituais, que estão sempre conosco, que estão sempre ao nosso redor, nos orientando, nos auxiliando, nos amparando. Nós temos uma série de ajudas que vão facilitar esses nossos momentos difíceis. E nós sabemos, nós que já olhamos para trás, que já passamos por situações assim, sabemos que tudo passa. Então é só uma questão mesmo de tempo, de paciência e de resignação. Até porque a revolta, a raiva, não vai resolver. Nós só vamos agravar a situação. E também nós temos no Espiritismo os passes, estão aqui mesmo nesse tratamento, nesse trabalho nós temos o passe, logo após, nós temos passes de cura, e uma série, e todos esses tratamentos, eles são muito efetivos. Eles também podem trazer a cura. E vão nos fazer melhor, porque eles vão atuar sobre os nossos centros de força, nós vamos nos sentir mais equilibrados, mais tranquilos, e de fato, depois que recebemos o passe, aqueles que conseguem se abrir, que conseguem levar a mente a Jesus e recebem todas essas energias, se sentem melhores, se sentem mais tranquilos, se sentem mais calmos e vão levar toda essa energia para suas casas, para o seu dia a dia. Mas aí, para que nós consigamos manter essa situação de equilíbrio, de harmonia, nós precisamos colocar em prática tudo isso que temos aprendido aqui. Que é para isso que estamos aqui, não é mesmo? É para aprendermos, para refletirmos, para trocarmos experiências para o nosso dia a dia, para nós aplicarmos depois nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, aonde nos relacionamos. Porque assim nós vamos criar um clima de harmonia, um clima de paz, um clima de tranquilidade. E como os Espíritos sempre nos ensinam que para esse processo de cura é fundamental o trabalho. Não importa que nós estejamos doentes, ainda que estejamos, nós devemos trabalhar. Claro, aqueles que não têm condições, que estão na cama, não tem como. Mas mesmo que você esteja doente, que você não esteja se sentindo bem, é importante, é fundamental o trabalho no bem. E aqui quando nós falamos do bem, nós não estamos querendo dizer que todos deveriam vir aqui dar palestra ou trabalhar como dirigente, não necessariamente. Claro, seria muito bom se todos pudessem vir, todos estão convidados. Mas é um trabalho no bem que nós podemos fazer no nosso dia a dia, com cada um daqueles com os quais convivemos. Então é na nossa casa, nós procurando tratar melhor aqueles com os quais convivemos, é no nosso ambiente de trabalho, procurando ser mais tolerantes,
falarmos menos, reclamarmos menos, é nós sermos mais educados, mais gentis, colaboradores, procurando ouvir o próximo, porque muitas vezes nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não têm tempo para as outras, não têm tempo de conversar com o próximo, não têm tempo de ouvir o problema do próximo, e muitas vezes a pessoa só está precisando desabafar, está precisando só de algum amigo que possa ouvi-lo, que possa estar ali ao seu lado, e isso já vai resolver tanto, já vai trazer tanto alívio para essa pessoa. Nós sabemos também que também nós temos a prática do bem, como nós já falamos, e nós termos bons pensamentos, que isso é fundamental, né? Nós procurarmos modificar o nosso padrão vibratório, nós sempre que tivermos algum pensamento negativo, vamos eliminarmos, vamos substituir por um pensamento positivo. Muitas vezes, ainda assim, pode ser que demore a cura, mas aí vamos ter essa paciência, resignação. Porque muitas vezes a dor que chega até nós, ela é importante para o nosso reajustamento, para o nosso crescimento. E Emmanuel também nos diz que muitas vezes as pessoas querem a cura, não para que elas possam se transformar, para que elas possam ter uma nova vida, mas para que elas possam continuar com seus erros, com seus desajustes. Então, realmente, nós temos aí a questão do merecimento, que muitas vezes ainda não é o momento da pessoa obter a cura, que aquilo pode ser prejudicial a ela. E muitas vezes a dor vem para que a pessoa possa se retificar, para que ela possa valorizar a sua vida, para que ela possa valorizar a saúde. E nós aqui até lembramos de uma história que foi falada na quinta, de uma senhora que tinha um filho tetraplégico e que ela era uma pessoa muito bondosa. E ela sempre pedia para os espíritos para que intercedessem por ela, para que o filho pudesse ficar bem, para que ele pudesse andar e pudesse trabalhar e estudar. E de tanta insistência, de tanto ela pedir, até que ela foi atendida. Só que quando ela foi atendida, o que acontece? O filho dela começou a cometer muitos desatinos. Então cometeu erros após erros. Simplesmente foi acumulando uma série de dívidas, de débitos, foi prejudicando o seu próximo, praticando crimes, desatinos, e só foi piorando a sua situação. Até que ela se arrepende e diz que então que seja feita a vontade de Deus, que ela não deveria interferir nos planos que são traçados pela divina providência, pela espiritualidade. E até que no dia seguinte o filho dela amanhece novamente doente. Então aí nós percebemos que a dor ou a doença ela surge para frear aquele espírito, para que ele não possa cometer mais desatinos, mais erros. Então nós passamos a compreender as doenças de uma outra maneira. Nós temos uma outra visão, que muitas vezes aquilo que parece ser triste ou uma tragédia ou algo muito grave, na verdade é um bem para aquela pessoa. Também é o caso de um rapaz que não tinha os braços, não tinha as pernas, e a família não conseguia entender essa situação. Até que foi ao Chico, e lá foi explicado que aquele era um espírito que, em várias vidas anteriores, ele já havia suicidado, de várias maneiras. Então ele precisava vir sem nenhum membro, para que ele não cometesse esse desatino de novo. Então, num primeiro momento, isso é chocante quando nós vemos uma situação assim, né? Mas quando nós passamos a compreender o porquê, nós ficamos resignados, nós aceitamos melhor essa situação. Mas também, como já foi falado aqui, na quinta-feira, não podemos generalizar. Não é porque vemos uma pessoa doente que devemos entendê-la como alguém que cometeu os desatinos em outra vida, alguém que errou. Não é isso. Até porque também há aqueles que pedem a doença, que veem como a doença como uma missão, né? Para que eles possam unir as pessoas, os pais, por exemplo, para que eles possam transformar aquela família, para que ela esteja unida, para que ela possa ajudar o próximo, para que haja compaixão. E nós sabemos de casos de espíritos elevados que, apesar das doenças
das dificuldades, eles vieram, deram seu testemunho, deram seu exemplo e praticaram o bem. Então, como nós já dissemos, nunca há uma regra, né? Então, e não importa, qualquer que seja a doença, qualquer que seja o motivo, nós devemos ter a compaixão, nós devemos ajudar o próximo, devemos praticar o bem. E em relação aos bons pensamentos, nós também lembramos a história da Louise Hay, que até escreveu um livro, que é Você Pode Curar a Sua Vida, e também é um livro muito esclarecedor. E ela nos ensina que, com esses bons pensamentos, com essa mudança de pensamentos, de padrão vibratório, esse pensamento no bem, o pensamento de saúde, pensamento de prosperidade, pensamento de equilíbrio, nós podemos transformar o nosso organismo, essas células doentes. E ela é o maior exemplo, porque ela teve um câncer, algo muito grave, e ela conseguiu a cura através dessa mudança. Por quê? Como nós já comentamos, se nós estamos desequilibrados, nós vamos afetar o nosso organismo e vão surgir células doentes, que vão trazer as doenças. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós estamos equilibrados, se nós estamos pensando no bem, se estamos tranquilos, serenos, essas células doentes também vão sendo eliminadas. Nós vamos efetivamente atuando no nosso organismo, trazendo saúde para ele. O nosso sistema imunológico se fortalece e aí nós conseguimos a cura das doenças. E só para finalizar, o André Luiz, ele nos traz aqui umas recomendações que são muito úteis, que são os medicamentos evangélicos, para nós aplicarmos e utilizarmos no nosso dia a dia. Então ele nos diz: ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Então são todos medicamentos que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Sabemos o quanto é difícil muitas vezes algumas atitudes, alguma mudança, mas se nós começarmos um pouquinho a cada dia, né, alguma mudança que conseguimos fazer, algum pensamento positivo, uma prática no bem que seja, mínima que seja, nós já vamos nos transformando. Porque essa questão da evolução, do progresso, dessa nossa reforma íntima, ela acontece aos poucos, né? É dia a dia, nós não desanimarmos nunca. Que ainda que já tenhamos errado, mesmo que não estejamos conseguindo essa perfeição total, né, colocar em prática tudo isso, se nós já conseguirmos seguir pelo menos uma recomendação, nós já podemos nos dar por satisfeitos. Porque nós vamos ter sempre a oportunidade de recomeço, sempre a oportunidade de estarmos crescendo, nós vamos sempre receber o convite para a nossa transformação, para a nossa melhora, e para que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido aqui. Muita paz a todos e boa semana. Bom, aqueles que querem fazer uma observação, pergunta, Bom, Luiz, enquanto eles pensam, você muito bem explanou a respeito das doenças atuais, né, que através das nossas desavenças, das nossas preocupações, das nossas obrigações, sejam elas profissionais, sociais, acarretam males físicos, né, e mentais. E que falar então das novas tecnologias que nos levam, principalmente os nossos jovens, nossos adolescentes, a ficarem presos horas e horas com
se entretendo, seja ele com videogame, seja ele com todas essas comunidades, insights, o que eles não acarretam com tudo isso, né, para o seu próprio conhecimento, para o seu próprio desenvolvimento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito, focando um pouco sobre esse lado tão atual, tão que nos bombardeia, a mídia nos bombardeia, e se de repente eu, jovem de 17, 18, 20 anos, não tenho uma página de relacionamento, não tenho um Twitter, eu não sou ninguém, como é que fica isso? Realmente. Esses são os problemas da modernidade, né, dos avanços tecnológicos. Nós sabemos as dificuldades, né, que os pais enfrentam com os filhos, diante de toda essa questão, aí, principalmente da internet, desses avanços, em que muitas vezes se a pessoa não segue, ela é deixada de lado, ela está desatualizada, defasada. E aí entra o papel dos pais, né? Isso é fundamental, a questão da educação, da orientação, da supervisão, e procurar conversar, orientar, mas nós sabemos o quanto é difícil, e tudo vai depender também do uso que se faz, né, de todas essas ferramentas. Por quê? É claro que, por exemplo, a questão da internet, ela tem um lado muito útil, de nós podermos nos comunicar com as pessoas, de nós trocarmos, de reencontrarmos antigos amigos, né, aumentarmos a nossa rede de relacionamento, nos informarmos. Acontece algo do outro lado do mundo, no mesmo instante, praticamente a gente já está sabendo. A questão é o uso que nós vamos fazer disso, porque isso pode ser tanto utilizado para o bem como não. Então, e essa é a questão, mesmo a questão das notícias, a mídia, como você falou, muitas vezes nos bombardeia de mensagens. Por exemplo, essa questão do terremoto do Haiti, né, muito triste, é claro, nós devemos vibrar pelas vítimas, pelos parentes, por todos lá, mas vai depender também do nosso foco, porque nós podemos simplesmente ler uma mensagem, uma manchete ou alguma notícia, ou podemos ficar ali, né, horas vendo fotos, lendo relatos, e vivendo toda aquela tragédia. E aí, muitas vezes, isso vai nos desequilibrar, vai trazer desajustes, nós vamos nos sentir mal, muitas vezes as pessoas não entendem por que não dormem direito, por que estão agitadas, por que estão nervosas, mas isso é para saber o que elas fizeram antes, né? Qual foi a atitude delas diante de todo esse bombardeio de notícias. E realmente isso é uma mudança que a gente vê, né? A questão da infância, da adolescência, porque hoje em dia as crianças elas não têm mais essa coisa de ficar brincando na rua como era antes, né? Geralmente elas estão na frente do computador, né, nos jogos e ao tempo todo. Então aí, como elas ainda não têm todo o discernimento, ainda não têm, né, todo o conhecimento, então nessa fase de formação, nós repetimos, né? Aí vem muito da influência da educação e também do exemplo dos pais. Porque depois, se eles não tomarem alguma atitude, não orientarem de alguma forma, realmente vai ser difícil depois. Porque essas crianças, esses jovens, eles precisam de orientação, né? Precisam de limites, que isso é importante. Muitas vezes os pais acham, né, que educar é você deixar o filho fazer o que ele bem entende, porque eles foram muito reprimidos e não querem reprimir os filhos. Mas essas crianças precisam, sim, de limites, elas precisam de uma orientação para que elas não se percam aí no caminho, diante de tantas informações. Isso até mesmo perigoso, como a gente sabe, questões até de crimes que pode acontecer. E agora, realmente é uma questão muito complexa essa. Alguém mais quer alguma observação, pergunta, sugestão? Bom, eu só queria colocar uma coisa que até foi perguntado na quinta, bom, já que eles não fazem pergunta, eu mesmo vou fazer. Não, porque perguntaram se a gente praticar o bem, se nós formos uma boa pessoa, se essas doenças que estão programadas no nosso projeto reencarnatório, se nós não podemos ficar livres dessas doenças e tudo mais. E nós entendemos que sim,
que aquela coisa, né, que nós sabemos que o amor cobre a multidão de pecados. Então, todo bem que fizermos, essa nossa transformação moral e espiritual, ela vai contar, ela vai atenuar aquilo que temos que passar, né, aquilo que temos que expiar, sem dúvida. Então, daí a importância dessa nossa mudança de atitude. Porque, como nós falamos que se nós estivermos bem, praticarmos o bem, estivermos equilibrados, as doenças realmente não vão achar um campo fértil para elas se desenvolverem. E ainda que tenhamos que passar por alguma coisa, ainda que surjam alguma coisa, elas já vão vir mais atenuadas, ou mesmo nem vão aparecer. Então, daí a importância dessa nossa mudança de atitude, de pensamento, porque tudo começa no pensamento. A partir do momento que nós pensamos, nós já estamos criando, estamos plasmando. Não, é só isso mesmo. Boa semana para todos e bom ano. Esse ano, né, todo ano que nós começamos com muitos projetos, que nós possamos realmente concretizá-los todos. Vamos lutar, vamos ter persistência, perseverança, para que possamos ser mais felizes, para que possamos crescer um pouco mais. E, principalmente, vamos pedir, né, e lutar por uma mudança moral, que é o mais importante. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam com essa questão material, mas nós sabemos que isso não é o mais importante, que isso não é tudo na vida, que isso não vai nos trazer felicidade, né? E que, na verdade, vai ser, muitas vezes, uma consequência dessa nossa mudança de atitude, desse nosso progresso. Então, fica essa mensagem aí para todos, e bom início de ano para todo mundo. Então vamos nos preparar para o momento das nossas vibrações, que é o momento da nossa participação, da nossa doação, das nossas energias, dos nossos melhores sentimentos. E nesse momento nós vamos nos unir em pensamento aos nossos amigos da espiritualidade. A esses nossos queridos amigos e companheiros que vão encaminhar todas as nossas energias, as nossas vibrações a todos os locais, a todas as pessoas, aos espíritos necessitados, nesse momento de renovação das suas energias. Nesse momento, vamos dirigir as nossas vibrações a todos os que sofrem e vamos dirigir de uma maneira especial àquele país que sabemos passar por uma provação muito forte nesse momento, a todos aqueles que desencarnaram, que possam ser recebidos e assistidos e tratados, aqueles que perderam seus entes queridos, que possam ser consolados, a todos aqueles que permaneceram, que possam ser fortalecidos na sua fé e na esperança da reconstrução das suas vidas. Que possam ser fortalecidos na esperança, na certeza de que não estamos sozinhos, de que tudo que passamos tem um sentido e que todo sofrimento, na verdade, é um impulso, é propulsor do nosso desenvolvimento e da nossa evolução. Que todos possam ser fortalecidos nesse momento. Não só a esse país, mas a todos os lugares que também passam por provações da fome, provações do abandono,
da desigualdade social, que todas essas pessoas possam ter a resignação, a fé, a esperança, mas principalmente a vontade de se modificar, de lutar, de seguir adiante. E vamos vibrar também por todas as pessoas que passam pelas provas físicas, pelas doenças, que também possam ter a compreensão e a vontade, a fé, a esperança para a modificação dos seus hábitos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. E vamos vibrar de uma maneira especial, cada um de nós que conheça uma pessoa que nesse momento esteja precisando receber novas energias, receber as nossas vibrações de amor. Que chegue até elas os nossos melhores sentimentos e as nossas melhores vibrações. Que assim seja. Ainda nesse sentimento maior, vamos até Deus, nosso Pai, Criador, e a Ele agradecer o dom da vida, agradecer a bendita oportunidade desta reencarnação refazedora. Que sejamos dignos, que possamos levar adiante aquilo que nós traçamos enquanto desencarnados. Dai-nos, ó Pai, a força necessária para seguir em frente, a coragem para ultrapassar os obstáculos e a sapiência para distinguirmos o que é certo do errado. Cumpra sempre, Senhor, a Tua e não a nossa vontade. Que assim seja. Graças.